Olá pessoal, tudo bem? E nos próximos capítulos da novela Renascer, todos os filhos do José Inocêncio estarão presentes na fazenda e ficarão assustados com a notícia do casamento do homem com a Mariana. O José Bento, inclusive, achará um absurdo a menina ter direito aos bens do pai e ordenará que o José Inocêncio faça a repartição da herança de sua afinada mãe. Eu não acho justo que nós, como os filhos do maior produtor de cacau dessa Bahia, se case e nos deixe sem nada. Eu exijo o que é meu por direito, meu pai, dirá ele. Revoltado com a cobrança do filho, o José Inocêncio pegará pelo colarinho e pedirá para ele repetir cada palavra do que foi dito. Como é, seu moleque? Eu ouvi direito? Quem você pensa que é para me fazer uma exigência dessa, seu ingrato? Dirá ele, que em seguida revelará não ser o pai do José Bento, deixando o malandro apavorado. Além disso, durante a festa de casamento, antes mesmo de dizer o sim, a Mariana se sentirá mal, pressentindo que algo de ruim estará para acontecer. E de fato, um personagem do passado aparecerá e vai parar a cerimônia, alegando ter um segredo assustador envolvendo a Mariana. Não se case com essa menina, José Inocêncio. Ela é a pior tocaia de sua vida, gritará a figura misteriosa, deixando todos apavorados. Um detalhe, no entanto, chamará a atenção e o Inocêncio desistirá em cima da hora. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo se você torce para que o João Pedro arrume um novo amor e esqueça a Mariana. Tudo poderá acontecer assim que o José Bento e o José Venâncio ficarão surpreendidos com a revelação do fazendeiro. A família estará reunida na mesa, os dois irmãos, Bento e Venâncio, suas amadas, e o João Pedro e a Mariana. Quando o fazendeiro dirá uma coisa surpreendente. Primeiro, ele pedirá a Mariana para que a mocinha mostre os quartos da casa para as mulheres de seus filhos. Ela então se levantará e as meninas o seguirão. Então ficarão na mesa somente os 3 dos filhos de Maria Santa, já que o José Augusto ainda estará a caminho. Vai, painho, nos conte logo essa história. Porque olhe, eu achei muito bonita a moça, muito bonita mesmo. Eu só não tô entendendo o que é que uma neta de Belarmino tá fazendo aqui em casa, dirá o Bento. O fazendeiro então falará que pelo jeito o João Pedro já adiantou o assunto, já que os meninos já sabem de quem a mocinha é neta. É que é isso que tá causando maior espanto, pai, confessará o Bento. O José Inocêncio dirá que também ficou espantado quando descobriu que a mocinha se tratava da neta do seu rival, mas que contou para ela a verdade e o que o Belarmino fez a ele no passado, e que acolheu a garota que não tinha mais família viva. O Inocêncio fará um rodeio até chegar no ponto que ele deseja. Eu acolhi Mariana, primeiro como filha, que eu nunca tive, que Deus nunca quis me dar. Depois eu me afeiçoei a ela, ela se afeiçoou a mim. E o pai de vocês, depois dessa viuvez, vivendo na saudade da mãe de vocês, resolveu mudar de vida. E agora eu vou me casar de novo, com essa moça. Um silêncio gigantesco tomará a cozinha, e o Bento e o Venâncio olharão para o pai assustados e indignados com o que acabaram de ouvir. Antes de tudo isso acontecer, logo após o início do jantar, o José Venâncio vai perceber que meteu os pés pelas mãos ao levar a Buba para a casa do seu pai. Ele mentirá para o José Inocêncio e dirá a ele que ela é a própria Eliana, sua até então ex-esposa. Mas após esse episódio, a Buba pressionará o amante a contar para o fazendeiro que ela é uma mulher trans. Ao lado do José Bento e da Kika, o publicitário viajará até a Bahia a pedido do pai, que quer revelar o seu relacionamento com a Mariana. Já no primeiro almoço em família, o José Inocêncio chamará a jovem de Eliana,
e ela o corrigirá, e dirá que se chama Buba, e não Eliana. Tua mulher mudou de nome ou eu tô caducando? Zombará o fazendeiro. A Buba tentará se explicar e será cortada pelo amante, que dirá que Buba é o apelido dela. A jovem, no entanto, detonará a mentira de seu namorado e dirá que Eliana é outra pessoa. Sem saída, o Venâncio confessará ao pai que se separou e que está namorando a Buba. E você já me aparece aqui com outra? Se surpreenderá o Zé Inocêncio. A executiva não gostará do que ouviu. Eu não sou a outra, dirá ela em tom de braveza. Mas pelo que eu tô vendo, não é uma também. Repreenderá o fazendeiro, que deixará o assunto de lado para chamar a Mariana. Mais tarde, a Buba pressionará o amante para que ele conte ao fazendeiro que ela é uma mulher diferenciada, já que sabe que não conseguirá esconder esse segredo por muito tempo, e imagina que o coronel reagirá bem com a situação. O Venâncio afirmará que não há motivo para que eles falem sobre isso, mas a Buba insistirá. Se a gente quiser levar isso adiante, uma hora ou outra ele vai ter que saber. Por quê? Porque nós não deixamos as coisas como estão? Perguntará o Venâncio. Porque eu não tenho motivo para me esconder e muito menos para me envergonhar. Eu me recuso a viver uma mentira, Venâncio. Responderá a mulher. O Venâncio tentará fazer a Buba mudar de ideia sobre contar esse assunto a seu pai. Você vai morrer pra ele quando ele descobrir. Se for pra ele me odiar, que seja por eu não ter vergonha de ser quem eu sou. Vai disparar ela e deixará seu amado sem saída. Já a revelação bombástica do agricultor não deixará seus herdeiros muito contentes. O José Bento não vai aceitar tão facilmente o casamento do pai com a danada da Mariana. O advogado de causas perdidas dará um esculacho no pai ao saber que ele está enrabixado pela netinha de seu antigo rival. E por cima, xingará o próprio pai. Seu velho trouxa, dirá ele. O ricaço tentará contornar a situação e explicará como a Mariana chegou na fazenda. Mas o José Bento será atrevido e debochará na hora do relacionamento de seu painho. O senhor não vê a diferença na idade dos dois, não? Que coisa mais feia! Perguntará o gastador de dinheiro. O fazendeiro será curto e grosso. Eu não tenho tempo de pensar nisso quando eu me deito mais ela, responderá. O João Pedro, ao ouvir, se mostrará destruído com toda essa situação. Os outros dois irmãos se mostrarão infelizes também. É que a diferença de idade entre o senhor e ela pesam, né, painho? Falará o Venâncio de uma forma muito mais delicada e tranquila do que o Bento. Mas, sem hesitar, o dono das terras responderá. Eu não me pergunto mais quanto dura a vida, meu filho. Me pergunto quanto é tempo que vai durar minha vontade de viver por aqui. Até porque quando eu me casei mais a mãe de vocês, pensei que era pra vida inteira. E sofro por isso até o dia de hoje. Todos nós sentimos. Eu nunca vou me esquecer de Maria Santa, nunca. Mas me conformei, meus filhos. E isso pra mim já é muita coisa. Após essa fala, um dos filhos mais velhos, o Venâncio, dirá que o pai tem todo o seu apoio e que concorda com o casamento, pois o homem tem que seguir sua vida. Quem não ficará muito feliz com isso será o Bento, que se sentirá traído pelo irmão. Essas gracinhas doce com essa menina vai durar o quê? 2, 4 anos? Dirá o advogado, que continuará provocando o próprio pai. Chega, Bento. E painho, eu espero de coração que ela faça o senhor tão feliz quanto nossa manhinha lhe fez. E é isso que eu posso desejar. Eu não vou dizer que eu tô muito feliz, porque eu não tô. Mas o senhor tem que seguir a vida, dirá o Venâncio. Mesmo se sentindo mal e traindo tudo que sente pela neta de Belarmino, o João Pedro concordará com o publicitário
e dirá que seu irmão está certo, perante seu pai. Tudo isso deixará o Bento ainda mais revoltado. Pois eu não acho, não, mas de jeito nenhum. Nem que essa menina não fosse neta daquele coisa ruim, a quem todos dizem que foi o senhor quem mandou acabar com o homem. O senhor não vê mesmo o grande papelão que tá passando? Falará ele em tom de ira. Eu não tirei a vida do avô dela, e digo mais, José Bento, a única pessoa que precisava saber disso já teve foi prova suficiente de minha inocência, dirá o ricaço, no mesmo tom do filho. Mas o menino não se intimidará. O Bento retrucará seu pai. E será que ela não acreditou de verdade no você? Você tem certeza disso? Ou só disse isso mesmo para te dar o golpe? Nesse momento, vendo toda a situação, o João Pedro intervirá e mandará o irmão ter mais respeito pelo pai deles. Respeito, João Pedro? Respeito por quê? Por quem? Por uma asinha que foi lá e tirou da zona, que é a casa da Jacutinga? Você fez isso para satisfazer as fantasias de painho? Essa daí não passa de uma aproveitadora que encontrou um velho trouxa para dar o golpe. Ou será que o senhor não enxerga isso? Detonará o advogado. O José Inocêncio não deixará barato e ofenderá o filho. Devo de ser muito trouxa mesmo, por ter criado um filho tão ingrato quanto você. O José Bento dirá que o pai chama de ingratidão, ele conhece como sinceridade, como bom senso. Coisa que, pelo visto, não se encontra mais por aqui, responderá o Bento, que sairá da prosa de cabeça quente. Mais tarde, a Buba será pega de surpresa por uma pergunta inocente da Mariana. A mulher levará um baita de um susto quando a noiva do fazendeiro questionar se ela é uma mulher. A salafrária, no entanto, estará se referindo ao status de relacionamento dela, e não à sua identidade de gênero. Isso tudo acontecerá logo depois da briga entre os filhos e o ricaço do Inocêncio. Quando a Buba estiver se instalando no quarto de hóspede, ela puxará papo com a Mariana. Seu José Inocêncio parece um cara de bem, comentará. Pra mim é Deus no céu e painho na terra, concordará a Mariana. A Buba, então, estranhará o tratamento e questionará o porquê a mocinha o chama de painho. E a Mariana dirá que é jeito de dizer, já que ela nunca conheceu seu próprio pai de verdade. A Buba, então, continuará seu questionamento, na esperança de descobrir mais sobre seu sogro. E ele te recebeu de braços abertos? Foi, Buba. Mesmo eu sendo neto de quem eu sou, explicará a Mariana. A Buba então continuará e tentará cercar ainda mais a noiva do fazendeiro. Ela tentará saber mais e mais sobre o José Inocêncio. A mocinha procurará descobrir se o fazendeiro tem a mente aberta, a ponto de aceitá-la como namorada de seu filho, já que ela se trata de uma mulher trans. E na conversa com o próprio Venâncio, ela já terá deixado claro que manter a sua identidade em segredo não é lá uma boa opção. E como ele é? Como ele pensa? É um homem pra frente, com ideias progressistas, ou é mais conservador? Dirá a Buba. Conservador de que jeito? Questionará a Mariana, sem entender bem. A futura esposa do produtor de cacau emendará uma pergunta que mais parecerá um tapa na cara da namorada do Venâncio. E você também não é mulher, né? Disparará. Como? Reagirá a Buba, completamente apavorada, e que viverá segundos de agonia antes da resposta da Mariana. De José Venâncio, digo, nem você e nem a outra são casadas, mas os fios dele? Explicará a garota, que parecerá ser de forma inocente. A Buba recuperará o fôlego antes de confirmar que ela e a Kika realmente não são casadas com os filhos do ricaço. E nem pensa em casar? Vai se interessar a garota. Pra lhe ser muito franca, Mariana, até ontem eu nunca pensei que fosse viver nada parecido com isso.
admitirá a hóspede, encerrando a encrenca. Na mesma noite, o José Inocêncio e a Mariana estarão sobre a cama, e o fazendeiro confessará que ficou abalado com a reação dos seus filhos. Eu falei com eles, mas a conversa ficou pela metade. Eu não queria que você se preocupasse com esse assunto, dirá o homem, que depois contará à mocinha que o Bento não reagiu nada bem à situação. José Inocêncio, e se eles não me quiserem? Questionará a Mariana. O fazendeiro dirá que não quer que a garota se intrometa nesse assunto e que dessa situação ele quem vai cuidar. É que já te gosto tanto que tenho medo de lhe perder e ficar à mercê dessa vida, dirá ela. Quando o Zé Augusto chegar, Mariana, eu resolvo isso de vez. E depois eu já lhe avisei que eu não chamei eles aqui para me dar permissão para nada, mas só chamei para eles saber o que o painho deles tá amando de novo, dirá o José, que depois disso deixará o clima quente entre os pombinhos. No outro dia, o Venâncio e o Bento terão uma conversa desafiadora. O Bento dirá ao irmão que o pai está fazendo é loucura e que a Mariana é apenas uma golpista que tentará tirar tudo o que ele tem e o que puder da família simplesmente por vingança. O Venâncio tentará tirar essa ideia da cabeça do irmão, mas não conseguirá. Bom, se ele quer casar com essa menina, essa tal de Mariana, tudo bem. Mas antes de casar, ele que faça a partilha da parte das terras de nossa mãe, Maria Santa. Você pode me ajudar nisso, Venâncio? Questionará o Bento, que fará de tudo para convencer o Venâncio João Pedro. O advogado explicará ao irmão que o plantador de cacau já deveria ter tomado essa atitude bem antes de sequer cogitar um novo casamento. Isso deveria ter sido feito há muito tempo. Eu tô dizendo que reza a lei. Painho se casou com Maninha em comunhão total de bens, ou seja, nós temos direito sobre a parte que compete a ela dessa fazenda e de todo o resto. Fora que isso já era para ter sido feito, tanto o inventário quanto a partilha, afirmará o José Bento. Os irmãos passearão pela fazenda e conversarão com o braço direito do Inocêncio. O Deocleciano explicará aos herdeiros sobre o faturamento na produção de cacau. Os olhos do Bento crescerão. Pensa que você é uma menina de 20 e poucos anos, que conhece um velho viúvo que produz milhões de cacau. É só juntar um mais um, e isso sem contar toda a treta com o avô dela, dirá ele a Venâncio, que ficará cabreiro. Eu também acho que Painho tá se expondo demais. Em seguida, os dois seguirão para o escritório do fazendeiro e sugerirão que ele faça a partilha dos bens de Maria Santa antes de se casar com a Mariana, o que surpreenderá o José Inocêncio. É simples, ou o senhor resolve essa partilha ou não se casa com Mariana, dirá o Bento. Furioso, o José Inocêncio retrucará. Quem você pensa que é, seu moleque? Devolverá ele. Não sou eu quem tá dizendo isso, é a lei. E ela diz que o senhor só pode se casar novamente se tiver resolvido a partilha. Insistirá. Os três irão discutir e o Venâncio pedirá ao pai que não se magoe. Tô magoado não, eu tô assustado com os filhos que eu fui criar. Mas vai ver que é isso, vai ver que a culpa é minha, que criei vocês longe demais. Mas se é isso que vocês querem, eu vou lhes dar as terras que lhes são de direito, como reza a lei. E vocês vão cuidar delas como bem entender. E nunca mais vão ver um tostão do meu dinheiro. Vai disparar ele. O Bento gostará da ideia. Se a gente tiver o que é nosso, de direito, não vamos precisar te incomodar com isso. Então tá feito. E já que você é o bacharel em direito, José Bento, me cuide das papeladas. Pelo menos vai servir para alguma coisa o tanto que eu gastei com você esses anos todos. Finalizará o Inocêncio, que ficará magoado com os filhos. E nessa situação, o João Pedro ainda dirá uma coisa, que surpreenderá a todos do local. E agora, entre todos os filhos do José Inocêncio, qual é o seu preferido? O João Pedro, Venâncio ou o Bento? Vote nos comentários.
Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.